Continuando então no significado das placas de advertência aqui. A 13A é a placa que significa confluência à esquerda. Eu sei que não é um nome muito fácil de guardar, mas tem que memorizar, tá? Confluência à esquerda. É aquele entroncamento, só que agora de cabeça para baixo, né? Em vez do galho crescer para cima, ele está crescendo para baixo aqui. Tem também o confluência à direita. Semáforo à frente, parada obrigatória à frente. Isso aqui é diferente daquele pare de regulamentação. Aquele pare de regulamentação na cor vermelha, formato octogonal, ele te impõe parar imediatamente. Essa aqui está só te avisando, ó, presta atenção, porque para frente aí vai ter uma parada obrigatória, tá? Pode ser que tenha um posto de fiscalização alfandegário, pode ser que tenha um cruzamento com linha férrea, alguma coisa vai te obrigar a parar mais para frente aí. Bonde. E é só isso mesmo o significado dela, bonde. O pessoal conhece muito aquele bonde lá do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, né, que anda pendurado em cabo de aço. Mas tem bonde que anda no chão, tá em trilho. Inclusive ele próximo mesmo do Aquarrio ali, o pessoal que é do Rio de Janeiro sabe bem o que eu estou dizendo. Os bondes que andam no chão. Aqui nós temos pista irregular, é o significado dessa placa. Aqui nós temos saliência ou lombada. Guarde bem o nome, porque todo mundo que olha essa placa responde, é quebra-mola. Tudo bem, mas o nome é saliência ou lombada. É assim que vai cair na sua prova, é assim que você tem que responder. E aqui é depressão. Depressão seria o quebra-mola invertido, né? Continuando, declive acentuado. Declive é uma descida. Acentuada quer dizer uma descida íngreme, uma descida muito forte. Agora, aclive acentuado. Aclive é uma subida. Acentuada quer dizer uma subida muito forte, uma subida íngreme. Estreitamento de pista ao centro, então você já está sabendo, tanto a faixa da direita quanto a da esquerda vão acabar e vai estreitar tudo no centro ali numa faixa só. Estreitamento de pista à esquerda, nesse caso somente a faixa da esquerda que vai estreitar. Estreitamento de pista à direita. Alargamento de pista à esquerda, quer dizer, agora vai aumentar uma faixa aí à esquerda. E aqui alargamento de pista à direita. Ponte estreita. Preste muita atenção nessa placa ponte estreita com essa placa aqui, ó, que é estreitamento de pista ao centro. O pessoal é danado para confundir, tá? A ponte estreita, ela estreita e abre de novo. O estreitamento de pista ao centro, não, ele só estreita e fica estreitado. Preste atenção, compare para na hora da prova você não fazer essa confusão, hein? Ponte móvel, aquela ponte que levanta para passagem de embarcações. Essas pontes, por ela não ter uma coluna de sustentação aqui no meio, ó, elas não suportam muito peso não, tá? Então quer dizer que caminhões, veículos pesados não podem passar sobre essas pontes, não é só veículos de pequeno porte, tá? Obras. Acho que é bem fácil, isso aí não tem erro. Mão dupla adiante. Essa aqui é outra que eu quero que vocês prestem muita atenção. Lá nas placas de regulamentação tem uma placa com esse mesmo sinal. Uma seta indo e uma seta vindo. Lá nas de regulamentação significa duplo sentido de circulação. Ela está regulamentando que aqui, a via onde você está é mão dupla. Aqui tem as mesmas setinhas. Só que não significa duplo sentido de circulação. Significa mão dupla adiante. O que essa placa amarelinha aqui está te avisando? Que aonde você está agora é mão única. E que adiante, daqui a alguns metros, aí vai virar mão dupla. Por isso que aqui está escrito a mão dupla adiante. Se na sua prova perguntar assim, ao ver essa placa, você está numa via de mão única ou de mão dupla? Você tem que responder que está numa via de mão única. A placa está te avisando que vai virar mão dupla adiante. Olha para mim aqui. Todo mundo erra essa placa em prova. É 100% de erro. Porque a pessoa vê uma setinha subindo e outra descendo, ele pensa assim, eu estou numa via de mão dupla. E não é. Essa placa está te avisando que vai virar mão dupla. Olha o significado dela. Ó, mão dupla adiante. Lá para frente que vai virar mão dupla. Se lá na frente vai virar mão dupla, aqui onde a placa está, é mão única. Sentido único é aquele lance, né? Mostrando que a circulação da via é na direção que a seta está indicando. E aqui sentido duplo. Continuando, área com desmoronamento. Significa que já desmoronou? Significa que desmorona constantemente? Não. É uma área que está sob o risco de desmoronamento. Portanto, procure andar mais afastado da encosta aqui, ó. Porventura desprender uma pedra ou um pedaço de rocha não vai atingir o seu veículo.
Pista escorregadia, significa que a pista está escorregadia o tempo todo? Não. Significa que em algumas circunstâncias a pista pode tornar-se escorregadia, portanto, tome cuidado. Projeção de cascalho, significa que aquele trecho tem pedregulhos, que é para você manter uma distância maior do veículo que está na sua frente, porque senão esse veículo da frente pode projetar algum pedregulho ou algum cascalho desse no para-brisa do seu carro, trincar o para-brisa ou mesmo danificar a pintura. Trânsito de ciclistas, está te avisando, para você, motorista, que nessa área circula bicicleta, que é para você tomar cuidado. Passagem sinalizada de ciclistas, ou seja, tem o trânsito de ciclistas, inclusive com a faixa própria para ele transitar ali. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Está vendo essa placa? Ela mudou. Recentemente ela ficou desse jeito aqui, olha, ó. O ciclista agora fica embaixo e o pedestre em cima. Dá a sensação de que o camarada está fazendo uma manobra radical de bicicleta ali, né? Está em pé. Um pé no guidão e outro no cilindro, não. Isso é porque aqui, ó, imagina que aqui tem uma divisão aqui, ó. Essa placa está só representando essa área, nesta área, né? Pode transitar tanto pedestre quanto ciclista. É trânsito compartilhado entre ciclistas e pedestres. O problema é que essa placa mudou recentemente, o jeito dela agora, o jeito certo é esse aqui, ó. Só que tem Detran que provavelmente ainda não atualizou. Então pode ser que na sua prova caia assim, tá? Então preste atenção nos dois jeitos, ó. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Ó, mudou para esse jeito aqui agora. Continuando, trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. O que quer dizer aqui? Que aqui transita esse tipo de veículo, né? Trânsito de pedestres. Aqui circula pedestre, toma cuidado. Passagem sinalizada de pedestres. Área escolar. Tem um adulto, uma criança, e essa criança está segurando um caderno, um bloquinho, alguma coisa ali. Então é a área escolar. Passagem sinalizada de escolares. Se está segurando o caderninho aqui é porque é escolares, tá, gente? Crianças, área de recreação infantil. Provavelmente tem um campinho de futebol, uma área de skate, alguma coisa. Aqui mostra uma bola, né, que nos remete a entender que ali é prática de futebol, mas não é não. É porque tem criança brincando. Pode ser de bicicleta, andando de skate, patins, bola, qualquer coisa. Animais. O significado dessa placa é só isso. Animais. Mais nada. Antigamente era cuidado de animais. Hoje não, é só animais. Só isso. Significa que naquela área, comumente, a gente encontra animais soltos, animais de grande porte, né? Cavalo, boi, de forma a colocar o trânsito em risco, inclusive. E aqui animais selvagens. Animais selvagens já não é tão comum, a não ser que você estiver transitando lá pelo Pantanal afora, ou em áreas de floresta amazônica, onde você sabe que tem animais silvestres. Não necessariamente, gente, esse animal aqui não, tá? Pode ser qualquer animal, às vezes um tamanduá, um lobo, uma onça jaguatirica, que é aquelas pequenininhas, né? Qualquer tipo de animal selvagem. Não é um animal doméstico, é animal do mato mesmo, de floresta. Capivara também é muito comum nessas áreas, tá? Altura limitada. Vocês devem lembrar que lá nas de regulamentação tinha essa de altura, né? Só que lá era a altura máxima permitida. Aqui é a altura limitada. Por que lá era permitida? Porque são as placas mandonas, né? Ela permite ou proíbe. Aqui não, aqui tá só te avisando, ó. Limitada, 4 metros de altura. Largura limitada. Passagem de nível sem barreira. O que é uma passagem de nível? É um cruzamento com linha férrea. Aqui no meio a gente tem a linha férrea e ainda colocar a Cruz de Santo André de fundo, ainda que é para ficar bem representado, né? Então, passagem de nível é cruzamento com a linha férrea. Sem barreira, porque não tem cancela. Não tem cancela. Você tem que chegar e imobilizar o veículo e cuidar da sua segurança, porque não vai ter cancela, não. Tem também a passagem de nível com barreira. Como é que eu sei que aqui é com barreira? Porque tem uma cerquinha, ó. É claro que não vai ser uma cerca, né, gente? Vai ser uma cancela. Mas eles colocam uma cerquinha aqui para representar, né? Que você sabe que ele não vai ter como passar, é com barreira. Aqui é a Cruz de Santo André. Vocês já sabem que a Cruz de Santo André representa que logo ali na frente você tem um cruzamento com linha férrea. Início de pista dupla. Tá vendo esse negócio começando aqui, ó? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um canteiro central. Até aqui, a única coisa que dividia o fluxo era uma linha divisória, assim, ó. Uma pintura no chão. Quando é só pintura, a gente chama de mão dupla. Quando tem um obstáculo físico no meio, um muro de concreto, um canteiro central, qualquer coisa igual aqui em cima, aí a gente chama de pista dupla. Olha para mim, olha aqui. Vai e vem carro. E só tem uma pintura no chão dividindo. É mão dupla ou pista dupla? É mão dupla. Agora, de repente, começa um canteiro central, uma mureta.
um obstáculo físico, aí é pista dupla. Por isso que aqui fala início de pista dupla, porque você está vendo que está começando o canteiro central. Então está iniciando a pista dupla. E aqui? Aqui é fim de pista dupla, está acabando o canteiro central. Daqui para frente vai ser só aquele pontilhadozinho. E aqui tem o canteiro central, só que não é início de pista dupla, é pista dividida. Por quê? Porque apesar de ter o canteiro central, de um lado e do outro, o trânsito vai no mesmo sentido, na mesma direção. Aí o código de trânsito chama de pista dividida. Houve uma divisão da pista ali. Então comparem bem essas 3 placas para na hora vocês não esquecerem e não errarem isso. Tá? Início de pista dupla, fim de pista dupla, pista dividida. Aeroporto. Significa que naquelas proximidades existem aviões voando em baixa altura, que não é para você assustar, tá? Tem muito motorista que assusta com barulho, olha para cima, acha que o avião está caindo na cabeça dele, aí bate o carro. Vento lateral. Isso aqui representa que você está andando numa área que tem um vento muito forte. Quando você está num veículo mais alto, igual uma van, um Sprinter, esse veículo balança demais. Qual que é a recomendação? É que você abra os vidros do veículo, as janelas, para o vento passar pelo veículo e não balançar tanto ele. Quando está num ônibus, balança também, mas o ônibus é grande, é pesadão, então não tem tanto problema. Agora uma van, um Sprinter, uma Kombi, esses são perigosos, tá? Então abra as janelas e deixe o vento passar pelo veículo, interferindo menos ali na sua dirigibilidade, na sua estabilidade. Ruas sem saída. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca vi perguntar em prova o significado dessa placa aqui. Será por quê, hein? Porque está escrito dentro dela, né? O significado. Se caísse uma dessa aqui na prova, era somebody love, né? E todo mundo ia adorar. Peso bruto total limitado. Se vocês olharem lá na regulamentação, tem um peso bruto total permitido. Por que permitido? Porque são as placas mandonas. Agora aqui não é mandona. Está só falando, tem um peso bruto total limitado. E aqui o peso limitado por eixo. Tem um eixozinho aqui, por eixo é o peso limitado. E aqui, comprimento limitado. Com essa a gente fecha as placas de advertência. Bora continuar que ainda tem mais placa. Agora são as placas de indicação, que são aquelas de atrativos turísticos. Tá vendo esse TAD aqui? Daqui a pouco a gente vai descobrir o que significa isso. Tá? Isso não é importante para a prova, não. Não precisa decorar esses códigos aqui, não. Essa primeira aqui, as placas de atrativos turísticos são bem tranquilas, porque elas vêm escrito dentro delas qual é o atrativo turístico. Vamos perguntar em prova. Bom para você, né? Essa aqui, no caso, esportes. Tem até o símbolo aqui das Olimpíadas. Né? Aqui, esportes equestres. Equestres quer dizer que é praticado em cima de lombo de equino, que seja um cavalo, uma égua, uma mula, equino. Esportes automobilísticos. Normalmente uma pista de kart, ou mesmo nas proximidades ali do autódromo, para veículos de maior porte, né? Você vai encontrar esse tipo de sinalização aqui. Esportes náuticos. Estou vendo aqui um barquinho à vela, né? Uma prancha à vela. Mergulho, área para mergulho. Voo livre, surf, canoagem, pesca submarina, pesca esportiva, montanhismo, golfe, aeroclube. Isso aqui não tem nada a ver com aeroporto não, tá, gente? Isso aqui é local de atrativo turístico, lembra disso. Aeroclube é lugar do pessoal brincar com aqueles aeromodelitos, aqueles aviõezinhos de brinquedo. Marina, e esse marina aqui não confunda com marinha, não é marinha. Marinha é uma das forças armadas do Brasil, né? Marina, que chama marina, é como se fosse o nome daquela prima sua, Marina. Uma marina, para quem não sabe, é onde ficam ancoradas ali os iates, os barcos de pescas. Normalmente, cidades praianas, você vai encontrar aí a área de marina, que também é um atrativo turístico. Futebol, você vai encontrar isso aqui próximo a estádios de futebol, claro, né? Ciclismo, praça, barco de passeio, parque urbano, represa, teleférico, e continua, hein? Mirante, que é os pontos mais altos, onde você consegue tirar uma boa fotografia, né? Parque de diversões, arquitetura religiosa, tem uma igreja aqui, né? Arquitetura militar, tem um forte aqui, um farol com um forte. Arquitetura histórica, monumento, museu, ruína, patrimônio cultural, sítio arqueológico, onde você vai encontrar ali ossadas, né, de animais muito antigos, quem sabe até de dinossauro, né? Sítio arqueológico naquela área. Isso aqui é área protegida, tá? Você não chega entrando assim, não. Farol, que no caso é aqueles faróis que tem praia mesmo, que antigamente servia para direcionar embarcações. Centro de cultura, biblioteca,
festas populares, teatro, convenções, são espaços, né, para convenções, grandes salões com auditórios, cadeiras, artesanato, zoológico, zoosafari, dificilmente a gente vai encontrar isso aqui no Brasil, nesse zoosafari. Planetário, a área de observação aí para quem gosta de observar as estrelas, planetas, né? Feira típica, toda cidade turística tem uma feirinha, né? Continuando, exposição agropecuária, certamente Barreto, Americana, né? Interior de São Paulo, ali, Campinas, vamos encontrar essas placas aqui. Rodeio também, os mesmos casos. Pavilhão de exposições, montanha, praia, ilha, rio, lago, lagoa, olha que legal. Cachoeira, patrimônio natural, gruta, turismo rural, e estância hidromineral. Professor de Jesus é coisa para arrasar. Decorem, tá? Porque eu já vi cair em prova, eles tiram essa parte marrom aqui, eu deixo só a parte branquinha, que é onde está o símbolo aqui, e pergunta o significado. Essa é uma... Detran não é brinquedo, não. Professor, mas é muita coisa, eu sei. Fazer o quê, né? E agora eu quero falar dessas siglas aqui, ó, TNA, TIT, tá vendo? Esse tempo vai mudando. O que isso quer dizer, professor? Tá aqui, ó. Quando for TAD, é a área de prática de esportes. Quando for TAR, é a área de recreação. Quando for THC, é atrativo histórico e cultural. Quando for TIT, é de interesse turístico. Atividade de interesse turístico. E quando for TNA, é atrativo turístico natural. Aí você vai encontrar montanhismo, lagoa, lago, essas coisas, certo? Você que pergunta de prova? Não. É só para você se sintonizar. Tem instrutor que é curioso, quer saber, aí usa o material, já sabe aqui para que serve cada uma dessas siglas aí. Bora continuar. Placas de indicação agora. Aqui até facilita, né? Porque eu já falei dessas aqui, ó. Via Pan-Americana, a rodovia federal passando por dentro de Minas Gerais e a rodovia estadual. Beleza, aqui vocês já sabem, nós já vimos isso. Guajará, Mirim, essas placas aqui, cara, são aquelas placas que também indicam, né? Local, sentido e às vezes até a distância, ó, tantos quilômetros, ó. Aqui são placas educativas, né? Que nós já vimos também. E, por fim, placas que identificam em rodovias, pontes e regiões, tá? São essas placas azuis, assim, ó. Ponte sobre o Rio São Francisco, que são 450 metros. Zona Oeste, Lapa. Pontes, rodovias e regiões. Quer dizer que você já está naquela região, tá? Essas verdinhas, ela está te falando para que lado que fica, ó. Eu quero ir para Florianópolis, ou São José aqui, é para lá tantos quilômetros. Essa aqui não. Essas azulzinhas aqui já te dizem, você já está na Lapa, você já está na Zona Oeste. Continuando. Indicação de serviços auxiliares agora. Área de estacionamento, informações turísticas, câmbio, você precisa trocar o seu dinheiro em dólar ou qualquer outro tipo de moeda, você tem um posto ali, uma instituição credenciada para fazer essa conversão do seu dinheiro aí, câmbio. Correio, rua 24 horas, isso aqui é de comércio local, tá? Serviço telefônico, coisa que ninguém usa mais, né? Serviço telefônico, quando tinha as cabines telefônicas, orelhões, hoje em dia todo mundo tem celular. Serviço mecânico, esse aqui usa bastante. Borracharia também usa bastante. Abastecimento também usa bastante, né, gente? Pronto-socorro, serviço sanitário, que é banheiro, né? Restaurante, hotel, área de campismo. Continuando, estacionamento de trailer, banho, cemitério, pedágio, terminal rodoviário e terminal ferroviário e metroviário. Gente, rodoviário é onde passa ônibus. Ferroviário e metroviário tem a linhazinha aqui do trem, né? A diferença é basicamente essa. Aeroporto, heliponto, porto, que é onde fica mesmo as embarcações. Quem mora em Santos, Rio de Janeiro, certamente vê essas placas aqui. Transporte sobre águas, onde tem balsa. Terminal aquaviário, ponto de parada. Percebam que tem um ônibus desenhado aqui dentro, mas não é ponto de ônibus, é ponto de parada. Cobrança automática, que quando você passa pelo pedágio, tem a área de cobrança automática, ali não precisa de parar, né? Fiscalização eletrônica, via monitorada. Tem câmeras ali, você está sendo monitorado. E agora falar aqui da sinalização para pedestre e pessoa com deficiência. PCD, pessoa com deficiência. Começando aqui pelo pedestre. Esse PED aqui é de pedestre. Tem o símbolozinho do pedestre, já sabe a área onde circula pedestre. Aqui nós temos um pedestre numa travessia em nível. O que é em nível? Olha para mim aqui.
você tem a pista onde circulam os veículos e na pista você tem uma faixa de pedestres. Aquilo ali é uma travessia em nível, está no mesmo nível da pista. Aqui nós temos uma rampa de acesso. Perceba que nesse caso aqui a rampa de acesso está subindo. Então nós temos ali uma travessia de pedestre com rampa de acesso em elevado, vai ser uma passarela. Enquanto a outra aqui ela está descendo, ou seja, é uma passagem subterrânea para você atravessar a pista ali. Aqui é a mesma coisa, você tem uma travessia, um acesso, porém por escada, subindo e descendo. E aqui por fim, a botoeira de semáforo. Botoeira. Eu não sei se vocês já viram, eu vou até pedir o pessoal da edição para deixar aqui uma imagem demonstrando o que é uma botoeira de semáforo. Tem lugar que não tem semáforo para carro. Aí o que acontece? Eles não colocam só aquele postezinho ali do pedestre. O pedestre chega, aperta o botão e ali começa a contar um tempo, 30 segundos, 1 minuto, conforme o órgão configurar ali. Vamos supor que seja 30 segundos. O primeiro que chegou, apertou, começa a contar 30 segundos. Nesses 30 segundos, vai juntando gente. Venceu os 30 segundos, bate um sinalzinho vermelho lá para os carros e um verde para você aqui, aí você pode entrar atravessando. Essa é a botoeira de semáforo, muito útil, tá? E aqui nós temos o símbolo para a pessoa com deficiência, usando os mesmos critérios aqui para o pedestre. Ó. Aqui diz que tem uma área com circulação ou travessia de pedestre, de PCD, assim como aqui tinha para o pedestre, né? Na sequência, nós temos a travessia em nível para o PCD, assim como tinha para o pedestre aqui. Aqui nós temos rampa de acesso subindo para o elevado e rampa de acesso descendo para passagem subterrânea. Por que não tem escada, acesso por escada? Porque é PCD, né, gente? Cadeirante vai subir e descer a escada? Sacou? Então não tem. Aqui tem alguns exemplos de como é que esses pictogramas aqui do pedestre e do PCD ou da PCD pode ser utilizado. Ó. Área de embarque de táxi, tem aqui o símbolo do pedestre e a seta indicando a direção. Olha aqui, ó, travessia de pedestre com rampa de acesso em subida por escada. Viram? Um jeito ou de outro é representado. Travessia de pedestre com travessia no mesmo nível. É a faixa de pedestre mesmo na pista. Olha aqui, ó, com rampa de acesso subindo ou descendo. E aqui a faixa de travessia para PCD, né, em nível. Então é dessa forma aqui, que está do lado direito aqui, é que eles vão usar esses pictogramas que nós vimos aqui do lado esquerdo. Mas deu para entender, né? Quando é mesmo nível, rampa de acesso, escada de acesso. E agora placas diagramadas. Nós temos aqui alguns modelos de placas especiais com mensagens escritas aqui, mas tem essas diagramadas aqui. Imagina que você está subindo aqui e você vê uma placa dessa na sua frente. O que você vai entender? Você pode seguir em frente, simplesmente chegar e atravessar essas 3 pistas transversais aqui e seguir em frente, sair lá do outro lado. Mas você pode pegar a primeira à direita, que é a faixa A aqui, ó, ou então a terceira à esquerda, porque a do meio ela é para circulação de, olha aqui, ônibus. Tão fácil. Essas placas diagramadas facilitam muito a vida, o entendimento da gente quando a gente chega numa determinada área. Cheguei aqui, eu já sei, na segunda aqui eu não posso entrar. Ou eu entro na primeira direita ou eu entro na terceira esquerda. Ou então sigo em frente. Aqui nós temos um outro exemplo. Imagina que você está vindo aqui e você quer virar para a esquerda aqui. Você já sabe que se seguir direto, na hora que chegar aqui, ó, você não vai conseguir virar à esquerda. Provavelmente vai ter uma placa aqui te proibindo virar à esquerda, algum obstáculo aqui te impedindo virar à esquerda. Então você já sabe. Quer tomar a esquerda lá? Entrou, olha, a placa diagramada ela já te mostra. Ó, entra a primeira à direita e depois faz 1, 2 à esquerda que você vai sair onde você quer. Ótimo, essas placas diagramadas são a mão na roda dentro do trânsito. Olha ela aqui de novo, mostrando agora. Se você quer pegar a saída para Anchieta, pegue a primeira. Se você quer pegar a saída para Jardim Flamboyante, você pega a segunda à esquerda, depois do canteiro central. Inclusive, o pessoal que nos assiste falou que Jardim Flamboyante é em Campinas, né? Em Campinas mesmo. Manda um oi aí pra gente aí. VLT, veículo leve sobre trilho. VLT são aqueles bondes, né? Agora há pouco a gente falou do bonde aí. Vamos falar um pouco mais sobre esses veículos. Tem uma sinalização específica para eles. São essas que vocês estão vendo aqui. Então é bom conhecer também, ó. Nessa primeira aqui, circulação exclusiva de VLT ou bonde. Ciclista à direita, VLT à esquerda. Olha aqui a divisãozinha aqui, ó. Ciclista à direita, VLT à esquerda. E aqui é a mesma coisa, tem a divisãozinha, porém inverte, né? O ciclista à esquerda, pedestre, VLT à direita. Mesma coisa, ó. VLT à direita, veículos à esquerda. VLT à esquerda, veículos à direita. Viu que tem a divisãozinha, meu amigo?
Porque está compartilhando ali. Aqui embaixo, travessia de VLT, veículo à esquerda, VLT à direita. Mesma coisa que aconteceu lá em cima. Ó. Viu que tem a divisãozinha, você já sabe, está compartilhando ali. Sendo que os veículos ficam à esquerda e os VLT à direita. E aqui o contrário, VLT à esquerda, veículo à direita, e assim vai. Aqui são algumas placas diagramadas, mostrando também o trânsito próximo a essas áreas de VLT, né? Você consegue entender aqui direitinho, não tem erro. E continuando. Essa aqui é uma sinalização que significa circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. Beleza, tem o pedestre, tem o ciclista. Professor, você já tinha mostrado essa placa lá atrás. Só que lá atrás eu mostrei essa placa no modelo de advertência, que é essa daqui, ó. Essa que eu acabei de abrir aqui agora, essa aqui, ó, que está na tela, vocês ainda não tinham visto. Então, presta atenção. Circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. Ela é diferente dessa por quê, professor? Por vários motivos. O principal é porque essa de regulamentação, essa vermelha, ela está te demonstrando que você já está numa área de circulação compartilhada por ciclista e pedestre. Então, ali já anda, circula, pedestre e ciclista. Enquanto essa amarelinha aqui, ela fala do trânsito compartilhado por ciclista e pedestre, mas não está nessa área ainda. Você vai entrar nessa área. Lembre-se, essa aqui regulamenta, impõe, é a mandona. Essa aqui não, essa aqui só avisa. A amarelinha só avisa. Entendeu o princípio? Então agora vamos prestar atenção nos detalhes. Essa de regulamentação diz circulação compartilhada, enquanto a amarelinha fala trânsito compartilhado. Tem que prestar atenção no significado, porque na prova o Detran bota as pegadinhas. Né? O que o Detran faz? Ele vai lá e bota uma placa dessa e na alternativa A ele coloca trânsito compartilhado, circulação compartilhada, o que é? E aí te pega, né? Você mistura isso aqui. Para não ter erro, eu vou ensinar um macete para você. Qual é o formato dessa placa de regulamentação? É circular, não é? Placa circular é a circulação compartilhada. Enquanto a outra não é circular, então não é circulação. É o que vier pela frente. Trânsito mesmo. Fechado assim? Então presta atenção no macete, hein? São placas distintas e aqui representa circulação, é a placa circular. A outra não é circulação, é o que sobrar, é trânsito. Isso é usado aonde? Utilizado em calçada, canteiro, passagem subterrânea de pedestre, passarela também, trecho de via, pista ou faixa de circulação, sempre onde houver compartilhamento, ó, compartilhado por ciclista e pedestre. Então, calçada. Calçada é lugar de pedestre circular, não é? Aí me mete uma placa dessa aqui, você já sabe, opa, ali anda pedestre, mas anda ciclista também. Canteiro central, está lá o pedestre circulando. Se tem a placa, ciclista também. Passagem subterrânea, aquela que você vai atravessar a pista com acesso subterrâneo. Nós até vimos agora há pouco as sinalizações desse tipo. Mesma coisa. Passarela, que é aquela que passa por cima da via. Também passa pedestre, vai passar ciclista também. Então é isso. Nesses locais onde normalmente só circulam pedestres, eles vão colocar essa placa aqui. E então você vai entender que ele é compartilhado por ciclistas e pedestres. Se é trânsito ou circulação, depende da placa, tá? Do formato. E aqui você já fez a ligação, com certeza você não vai errar isso em prova mais. Mais um aqui para nós, ciclorrota. Você vai prestar atenção quando você estiver dirigindo e ver símbolos como esses que vão aparecer aqui agora. Você já sabe que é rota de bicicleta, ou seja, ali transita bicicleta. São símbolos indicativos de rota de bicicleta. A gente chama de ciclorrota. Esse aqui é um. Isso aqui não é uma placa não, tá, gente? Isso aqui, essa parte cinza aqui é só para representar o chão, o asfalto. O que interessa para você aqui é o que está de branquinho e de vermelhinho, que é o símbolo. Igualzinho está aqui, ó. Aqui na figura eu mostro direitinho para você, ó. Tá vendo aqui? Pois é, desse jeito que você vai ver no trânsito lá. Tem também nesse modelo aqui, ó. Em vez de ter a bicicleta vermelhinha, com aquela bolinha branca e a bicicleta vermelha dentro, não tem nada disso. É só do jeito que está aqui mesmo, ó. Olha lá, olha na via lá, ó. Peguei duas imagens reais para mostrar para você, ó. Tá? Então, viu esses símbolos de ciclorrota no pavimento? Diminua a velocidade, vai com mais calma, mais devagar, porque a área ali envolve trânsito com bicicletas também. Bolsão. O pessoal chama de bolsão. Bolsão são essas áreas que tem aqui, ó, logo antes da faixa de pedestre, onde os motociclistas ou ciclistas param para esperar o trânsito. Todos os automóveis chegam e param antes aqui, ó, da linha de retenção. Os automóveis param tudo aqui, automóvel, caminhão, bababá. As motos e bicicletas, elas podem ficar entre essas duas linhas de retenção aqui. Tá vendo aqui o símbolo no chão? Ó, isso aqui é chamado de bolsão, é a área de espera. As motocicletas vêm pelos corredores, param aqui
espera o sinal abrir e vai embora. Aqui em cima a gente está vendo bolsão para motocicleta, aqui embaixo a gente está vendo bolsão para bicicleta. Eu sei a diferença de um para o outro, porque o motocicleta tem o hominho montado nela, a bicicleta não tem, é só a bicicleta mesmo. É como se a bicicleta andasse sozinha, né, gente? Claro que não. Junto com esses bolsões, normalmente você vai ver aqui do lado da faixa aqui, assim, ó, você vai ver essas placas aqui, ó. Essas placas desses modelos, ó, área de espera, então, parada exclusiva para motocicleta. Tá? Então, essa aqui, ó, vai ficar aqui, ó, aqui e aqui, né? Pode ficar dos dois lados da pista aqui, ó. Quem está vindo, os motociclistas já sabem que é a área de espera para motocicleta. E tem aquela área de espera exclusiva para motocicleta e bicicleta aqui, ó, moto e bicicleta. Vamos ver isso do trânsito, como é que é? Olha aqui, ó, duas imagens reais, ó, uma de essa imagem de cima aqui, você tem uma visão lateral, ó, você tem a primeira linha, a segunda linha de retenção e no meio aqui é o bolsão, área de espera para os motociclistas. Eu sei que é motociclista porque no chão tem o hominho montado. Quando tem o hominho é motociclista. E além está a placa aqui, né? Aqui, ó, motos. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, tem um motociclista montado. Aqui do lado você não vai conseguir ver porque está pequenininho, mas tem a placa aqui, que é a placa de área de espera. Eu quero aproveitar o tempinho restante que a gente tem aqui para passar uns macetes para vocês aqui. Lembra que eu falei que às vezes as placas têm o mesmo símbolo? Olha aqui, ó, olha essa placa de cima. Essa placa de cima ela está falando de altura. E a de baixo também está falando de altura. É claro que a de cima que está falando 3 e a de baixo está falando 4. Mas vamos desconsiderar isso. Vamos supor que a de baixo aqui também estivesse falando 3. Qual seria a diferença dessa de cima para a de baixo? A de cima fala altura máxima permitida. E a de baixo, altura máxima limitada. Aqui, largura máxima permitida, largura limitada. Então é muito fácil, gente. Eu já falei que essas placas de regulamentação são as mandonas, né? Elas proíbem ou obrigam. Então tá aqui, ó. Placa de regulamentação vai estar sempre permitida. E placa de advertência vai estar sempre limitada. Beleza? Guardaram, gente? Não vão esquecer isso, não. A simbologia é parecida, mas é fácil saber qual é o significado. É porque nas de advertência eu uso o termo limitado, enquanto nas de regulamentação é sempre o permitido, que é o contrário de proibido. Então, bora. Sabendo disso, cai uma placa dessa aqui, vamos supor, essa aqui é a situação A e essa aqui é a situação B. Cai uma placa dessa aqui na sua prova e pergunta, nessa primeira aqui, que é a SEA02, você está seguindo em frente, significa que você tem uma velocidade máxima limitada ou velocidade máxima permitida? Permitida. Permitida. Placas de regulamentação, sempre o termo permitida. Que é o contrário de proibida. Se você mantém à direita, você vai pegar uma via onde a velocidade máxima permitida é 40 por hora. E aqui, é altura máxima permitida ou altura máxima limitada? Limitada. Viram, gente? Umas besteiras que, na verdade, no trânsito, lá isso nem vai fazer tanta diferença para nós. Mas na prova faz. E o Detran, sabendo que isso é motivo para te confundir, ele usa essas artimanhas. Lembre-se, as placas de regulamentação sempre permitida, as placas de advertência sempre limitada. Prossigamos. Aqui nós ainda temos algumas possibilidades de informação complementar. Tá vendo? Aqui, ó, nós temos um painel laranja, aliás, um painel amarelo, né? E dentro desse painel amarelo retangular, nós temos uma placa. Que placa é essa aqui, ó? Essa placa quadradinha que está aqui, ó. Que placa é essa aqui? Essa aqui é passagem de nível com barreira. Tem um cruzamento de linha férrea e tem barreira, tem a cerquinha. O que eles fizeram? Eles pegaram a placa, colocaram ela dentro de um painel amarelo, retangular, para poder escrever uma informação complementar aqui embaixo. Está escrito barreira automática, ou seja, ela fecha sozinha. Não dá bobeira não que a cancela desce em cima do seu carro ali, tá? Aqui é a mesma coisa, eles pegaram aquela placa de pedestres, né? Então tem uma área ali para travessia de pedestres, meteram ela dentro de um fundo retangular amarelo e colocaram uma informação complementar. Cuidado, travessia de cegos. Olha que interessante. Viu? Pegaram a placa de depressão, que é o quebra-mola invertido, colocaram dentro de um painel retangular amarelo e acrescentaram uma informação complementar. Qual que é a informação complementar? Está dizendo que é ali, naquele local ali onde está a placa, que existe a depressão. A gente costuma muito ver isso aqui também, eles usam a placa de saliência ou lombada, né, que é aquela de quebra-mola, todo mundo conhece. Eles vão colocar ela dentro de um fundo amarelo e escreve a 100 metros. Você já sabe que o quebra-mola, ou a saliência ou lombada, né, que é o nome certo,
está a 100 metros. Dali a pouco tem outra, 50 metros. Dali a pouco tem outra com a setinha apontando. Quer dizer, é aqui, chegou no quebra-mola. Deixa eu parar de falar quebra-mola, senão isso vai atrapalhar vocês. O nome certo é saliência ou lombada. Não fala... Não vou nem falar, hein? Não fala o nome que todo mundo conhece, o popular, porque não é assim que cai na prova. Aqui é a mesma coisa, a área de travessia de pedestres e a informação complementar, que é a setinha, apontando que é ali, naquele local. Ó, proibir estacionar, área de informação complementar aqui, ó, início, tem término também. Ou área de táxi, ou tem o estacionamento regulamentado, para táxi, não está nem falando onde é o início e onde é o término, né? Isso é para vocês entenderem que tanto nas placas de advertência quanto nas placas de regulamentação é possível fazer essa manobra aqui. Ó. Eles botam a placa dentro de um painel para inserir ali informações complementares. Isso é muito útil e muito utilizado no trânsito. Certamente você já viu isso aí várias outras vezes. Confesso que eu estou quase sem voz de tanta placa que eu falei com vocês. É muita sinalização. Precisa saber tudo. O ideal seria, né? Mas eu confesso que é difícil decorar todas. Mas tentem. Tente decorar. Faça o seu possível. É óbvio que você não vai pegar em cima disso aqui e vai esquecer o resto, né? Você tem que estudar toda a parte de legislação. Mas assim, depois que já dominou as outras coisas, tem um tempo, pode ficar martelando aqui em cima das placas para tentar decorar o significado, vai nelas. Porque cai placa em prova, cai umas 3 a 5 placas em provas. E é só o significado, né? Às vezes pergunta ali a aplicabilidade, como é que aquilo pode ser usado no trânsito, como é que você reage diante de placa ou outra. Mas quando isso acontece até facilita, porque é mais fácil você saber responder como se comportar diante da sinalização do que especificamente ter que decorar o significado de cada uma delas, hein? Bora junto? Próxima aula comentando aí 30 questões sobre sinalização de trânsito. Espero você.